O site de maior credibilidade do Amazonas. Nós estamos no interior do Teatro Amazonas, aqui na área central de Manaus, acompanhando o lançamento do 21º Festival Amazonas de Ópera. Essa 21ª edição começa sábado, dia 28 de abril, e segue até o dia 2 de junho. A programação é intensa, inclui, além das apresentações no palco do Teatro Amazonas, recitais no interior, concertos temáticos, exposições, intervenções artísticas, apresentações em formato pocket e até ópera delivery. Durante toda a temporada, segundo os organizadores, serão 28 apresentações na capital e no interior. O Festival Amazonas de Ópera 2018 é uma realização do governo do estado através da Secretaria de Estado da Cultura. Abrindo a programação no dia 28, haverá a ópera Faust, de Charles Gounod, que fará uma homenagem aos 200 anos do nascimento do famoso compositor francês. Com 3 horas de duração, Faust conta a história do Dr. Faust, que vende a alma para o diabo Mefistófeles, na tentativa de voltar à juventude e conquistar o amor de Marguerite. A ópera conta com um elenco internacional formado pela soprano francesa Isabelle Sabrier como Marguerite, o tenor italiano Alessandro Luciano como Faust, o baixo barítono cubano Homero Pérez como Mefistófeles, o barítono uruguaio Marcelo Guzzo como Valentim, a mezzosoprano espanhola Ana Gomá como Siebel e os amazonenses Thalita Azevedo, mezzosoprano, que interpreta Marte, e Jober Júnior, barítono, interpreta Wagner. A você que está conosco aqui no Amazonas Atual, nós lembramos que todos os vídeos produzidos por nossa equipe você pode compartilhar, pode rever, acessando amazonasatual.com.br/TV Atual. Muitos convidados estão aqui. Em meio a eles, alguns turistas. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura, haverá também programação paralela ao 21º Festival Amazonas de Ópera. Acontecerão atividades nos centros de convivência, shoppings, Teatro da Instalação, municípios Manacapuru e Iranduba, distrito do Cacau Pireira e em Novo Airão, além do Ópera Delivery, que levará sessões exclusivas de trechos de obras à Casa dos Amazonenses. Ainda haverá o Festival Amazonas de Ópera, o projeto Ópera Estúdio, da Escola Superior de Artes e Turismo da UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Vamos agora acompanhar. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso majestoso Teatro Amazonas, um dos principais símbolos do nosso estado, símbolos culturais. Uma casa que nos dá grande prazer de aqui estarmos nessa manhã. Para falar sobre um assunto que nos interessa a todos. Acreditem, é verdade, vai acontecer. Já está sendo lançada neste momento a 21ª edição do Festival Amazonas de Ópera. Um festival que... Obrigado. Um festival que é o primeiro da América Latina, mais longe. Em toda a sua história, acredito que apenas em 2015, os maestros estão aqui, podem corrigir que não teve a sua edição, e nós estamos trabalhando por resgate dos nossos valores culturais, dos nossos projetos que potencializam e fortalecem o nosso desenvolvimento econômico e cultural no estado do Amazonas, porque acreditamos na cultura
como importante viés de desenvolvimento econômico do nosso estado. Entendemos o Festival Amazonas de Ópera não como um gasto ou um custo para o estado, muito pelo contrário. Trata-se de um investimento em que nessas 21 edições já podemos colher frutos que foram plantados lá atrás, quando o governador Amazonino Mendes deu início a esse projeto, com o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, com muitos dos nossos estudantes que naquela época iniciavam sua trajetória no conhecimento artístico, musical, cultural como um todo, hoje já compõem nossos corpos artísticos e fazem brilhar os olhos e emocionar os corações de quem tem a oportunidade de assistir o espetáculo que os nossos amazonenses têm apresentado e vão apresentar também este ano, juntamente com outros talentos do Brasil e do mundo. Mas eu já comecei a falar aqui sobre o festival. Queria primeiramente agradecer a presença do meu ilustre companheiro, com quem aprendo muito diariamente nessa lida que tem sido o grande desafio de gerir as políticas culturais do nosso estado. Quero agradecer a presença do Dr. Divaldo Costa, que nosso secretário executivo, que está aqui ao nosso lado nesse momento. Agradecer a presença da doutora Patrícia, presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, Gessilda, diretora do nosso teatro, aqui ao meu lado, doutor Vilela, do Bradesco, diretor regional do Banco Bradesco, que já patrocina o nosso festival há 10 anos, e esse ano presente na ordem, o maestro Malheiro, que também engrandece, tem uma intrínseca ligação com a história desse festival, e o maestro Marcelo de Jesus, também compondo aqui, que vamos falar juntos um pouco sobre a nossa trajetória até chegarmos nesse momento de lançamento da 21ª edição do Festival Amazonas de Ópera. Um dos nossos mais importantes e primeiro pilar difundido e divulgado pela Secretaria Estadual de Cultura é justamente a parceria. Sem essas parcerias que temos conquistado e ainda estamos lutando para conquistar cada vez mais para o desenvolvimento das nossas políticas públicas culturais. Nesse sentido, quero informar a todos, ressaltar, frisar a participação de países que conosco constroem a história desse festival. Aqui cito a Indonésia, Portugal, Colômbia e França, que contribuíram diretamente para a composição das obras que serão apresentadas aqui no Teatro Amazonas. A Indonésia, além de inspirar a criação da obra que vai ser lançada nesse festival do brasileiro Ripper, João Guilherme Ripper, nos doou o gamelão. O gamelão, para quem não sabe, é um instrumento percussivo, esse aí que está aparecendo na imagem, que é o primeiro a cruzar a linha do Equador. É o primeiro instrumento desse porte que atravessou aí a linha do Equador e vai ficar permanentemente aqui em Manaus, no Amazonas, para estudo e desenvolvimento e conhecimento de percussionistas, não só do Amazonas, mas de todo o Brasil e dos países vizinhos que aqui se interessarem em desenvolver seus conhecimentos no lidar com esse instrumento que é o gamelão, um instrumento que tem acabamentos artesanais lindíssimos e que já está aqui em Manaus, no Amazonas, e que vai ser utilizado durante o Festival Amazonas de Ópera, sendo executado tocado por músicos portugueses, que têm uma expertise especial para interpretar essa obra que fala sobre uma história inspirada no Vulcão Azul, que é uma história que se passa na Indonésia. Bom, Portugal, então, como eu disse, vai nos ceder os percussionistas especializados que vão tocar o gamelão na ópera Kauai Gen, que estreia no dia 27 de maio. A Colômbia nos auxilia com figurinos e elementos do cenário para a ópera Florência e Nela Amazonas, do mexicano Daniel Catan,
que estreia no dia 18 de maio. A França também tem participação da solista francesa Isabelle Sabrier e parceria com a Aliança Francesa, que também ofereceu aulas para o nosso coral do Amazonas, aperfeiçoando a pronúncia para as óperas que serão ensinadas aqui no nosso Teatro Amazonas. Bom, para falar de óperas, ninguém melhor do que quem rege esse espetáculo maravilhoso. Eu gostaria de passar a palavra para o maestro Malheiro. Bom dia, mestre. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Então, com grande satisfação, estamos chegando à 21ª edição do Festival Amazonas de Ópera. Como o secretário disse, uma versão emblemática, porque criado pelo governador Amazonino Mendes, encontramos de novo o governador nessa edição, para nossa grande alegria. O repertório desse ano inclui uma ópera chamada de repertório, uma ópera clássica famosa, que é o Fausto de Charles Gounod, uma ópera composta no século XIX, e esse ano comemoramos 200 anos do nascimento do Gounod, então ele foi pensado também por isso. A segunda ópera apresentada foi um desejo especial do secretário, que nos manifestou no nosso primeiro encontro, de ter uma obra emblemática amazonense. Então, a Dessana Dessana, que é uma obra composta pelo Adelson Santos, nosso compositor, com texto do Márcio Souza e do Aldísio Figueiras, foi uma obra que estreou nos anos 70, no teatro, acho que com alguns deles como protagonistas mesmos. Depois tiveram algumas outras edições menores em tamanho de produção, mas é a primeira vez que ela vai ser executada na sua forma original, na íntegra. Ontem o Adelson estava aqui assistindo o ensaio pré-geral, comovidíssimo, chorando o tempo todo, comovido por estar ouvindo e assistindo a sua obra completa pela primeira vez. Essa ópera, outra característica que nos agrada muito e que é resultado desses 21 anos de trabalho, é que ela será executada totalmente por artistas amazonenses, cantores, coral, naturalmente, e dirigida por um jovem talento amazonense, Matheus Sabá, que vai dirigir a parte cênica, com os cenários do Raiz, que é um artista plástico que vocês todos conhecem, e com figurinos do Adroaldo Pereira, que também fez um trabalho maravilhoso. Então, essa junção de jovens talentos e de talentos consagrados, todos daqui do nosso estado, nos deixa também muito felizes. E, se o secretário permitir, podemos dar uma canja do Dessana Dessana aqui com o Coral do Amazonas? Aqui vocês estão vendo o Coral do Amazonas completo, e eles vão dar uma palhinha justamente no trechinho da Dessana Dessana.
tenor e maestro assistente do Cardoso, que foi pego de surpresa, porque o Dessana, o solista, está descansando hoje, que cantou o ensaio até às 11h30 da noite ontem. Enfim, essa é a segunda ópera. A terceira, pela ordem, é a Florência no Amazonas, uma ópera do compositor mexicano Daniel Catán, cuja história é baseada no romance do Gabriel Garcia Marques, que participou de todo esse momento da criação dessa ópera. O libreto é de uma aluna dele, a Marcela Fuentes, que trabalhou com ele e esteve aqui em Manaus há uns anos atrás com a gente. Esse repertório também enfatiza um momento especial que a ópera está vivendo no mundo e na América Latina, de iniciar uma colaboração em todos os teatros latino-americanos do México para baixo. Isso também foi algo que norteou a escolha desse repertório. Depois, damos um pulo para trás com a ópera de Handel, Acis e Galatea, que inicia um projeto de ópera barroca no festival. A ópera barroca, hoje em dia, é um repertório muito específico, que exige todo um conhecimento especial, e nós evitamos, na verdade, até agora, justamente para não fazer de qualquer jeito. E esse ano, o Márcio Mastelo de Jesus e o Átila de Paula, que são duas pessoas que estão se especializando cada vez mais nesse repertório, resolveram montar essa ópera do Handel com uma série de características de época especiais, e a gente está, portanto, iniciando uma espécie de laboratório de ópera barroca que a gente quer começar a tocar para frente a partir de agora. E encerrando o festival, a ópera encomendada pelo festival para um compositor brasileiro, João Guilherme Ripper. A gente costuma falar que enquanto compositores contemporâneos escreverem óperas novas, a ópera continuará viva. A ópera continuará viva sempre, mas é importante que a gente mantenha a criação de novos títulos funcionando. João Guilherme é um compositor que já trabalhou, acho que é o compositor mais ativo em termos de ópera no Brasil hoje em dia, e como o secretário contou para a gente, essa ópera está sendo uma colaboração entre Indonésia, Brasil e Portugal, porque quem escreveu esse romance é um escritor português, e o Ripper tomou conhecimento disso através de uma percussionista inglesa, na verdade, que trabalha em Portugal e que deu aula para toda essa gente, que se especializou nesse instrumento na Indonésia. Então é uma história triangular, assim, entre Indonésia, Portugal e Brasil, bastante interessante. E nessa filosofia de parcerias que o secretário iniciou e frisou muito a importância disso para o nosso trabalho, esse é um momento especial, né? Acho que é isso. As óperas, é isso aí. Bom dia. Vou falar um pouquinho sobre as atividades paralelas do festival, que também é uma característica, né? O festival ele não fica só dentro do teatro, ele também conversa bastante com a população. E nesse ano a gente tem um projeto contemporâneo, realmente à frente, exato, que é o Opera Delivery. O nosso Madson, ele é o criador, e na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, exatamente o Opera Delivery. Você está lá na sua casa e aí você recebe cantores que vão lá dar uma palhinha com 2 áreas. Essa turma aqui, que vão ser todos solistas do Coral do Amazonas, né, os nossos solistas, vão com o figurino, com o pianista, que é o Pedro Panilha, que é um jovem que já está no 2º ano trabalhando com a gente no festival. O festival também tem essa preocupação de formar, dar oportunidade aos jovens, e é o projeto que mais rendeu de popularidade e sucesso, porque ele foi lançado, acho que na sexta-feira, no domingo já não tinha mais como fazer inscrição, né? Se esgotou, e quem sabe na última semana
do festival a gente consiga dar fazer uma segunda edição. Também temos os recitais amazônicos, que são bem importantes. Está aqui, passando aqui. Ok. Então, primeiras exposições nos shoppings, onde a gente já começou com... A primeira foi lá no Shopping Ponta Negra, foi uma ação super positiva, onde o Coral do Amazonas estava toda paisana, né? A orquestra estava montada, e de repente surge o coral cantando, as pessoas, você vê as crianças deleitando-se com... Foi engraçado que teve o tenor, o Alessandro, quando ele soltou um agudo, uma criança do nada começou a aplaudir. Quem ensinou essa criança? Ninguém. Então é o natural, né? E isso prova, mais uma vez, que a ópera é um gênero popular e acessível, né? Tirar essa coisa de que é de elite, de que serve a poucos, não, pelo contrário, né? O nosso público é um público realmente de uma classe, exato, uma classe mais forte mesmo, que é a classe C e D. Enfim, aí vamos lá. Concerto do Dia das Mães, que tradicionalmente o nosso festival sempre promove com a Orquestra de Violões do Amazonas, sempre com canções afetuosas às nossas queridas mamães. Interior, este ano a gente vai para Manacapuru, Iranduba, Cacau Pireira, Novairão. Tudo isso com os nossos recitais amazônicos. E uma característica forte dos recitais amazônicos é que serão só com canções de compositores amazonenses, né? Então isso é importante a gente resgatar essa cultura da canção amazonense, que é muito forte aqui. Seguindo, temos o Dessana Dessana Pocket, uma versão reduzida do Dessana, com a Orquestra de Câmara do Amazonas, Coral do Amazonas, solistas, maestro Otávio Simões regendo, e isso a gente vai rodar o Centro de Convivência. Ingressos, acho que essa parte não é comigo, mas convido a todos a prestigiar o nosso festival, que realmente está contemporâneo. Bom, gente, essa questão do contemporâneo é muito importante, porque, inclusive, é uma discussão que permeia, digamos assim, a mais alta patente das discussões do universo das óperas, né? Recentemente o Amazonas esteve representado no Fórum Mundial de Ópera que aconteceu em Madrid, na Espanha, onde se discutia justamente qual é a identidade da ópera atual, né? Sempre estamos reproduzindo trabalhos e produções que foram criadas em um outro momento, que contam a história de um outro momento, que vestem os trajes de um outro momento. E onde está a ópera contemporânea? Quais são os desafios dos novos compositores, dos novos regentes, dos novos maestros, dos intérpretes, dos tenores, cantores, todos que permeiam esse universo tão rico e diversificado que é o universo das óperas. Nesse sentido, o Amazonas se sentiu muito confortável em compartilhar a história que estamos construindo nessas 21 edições do Festival Amazonas de Ópera. Porque apesar de sempre trazermos clássicos que também compartilham esse conhecimento da gênese do universo das óperas com a população em geral, também sempre tomamos uma postura de vanguarda, como está acontecendo, por exemplo, nessa edição, com uma nova ópera sendo lançada, com novos trabalhos sendo interpretados, com atenção às composições locais, com uma interpretação inédita, única, uma montagem verdadeiramente de uma grande ópera para um compositor amazonense. E é por isso, acredito, maestro, a emoção do Adelson Santos em todo momento quando tratamos sobre esse assunto com ele. E tudo isso só é possível graças ao trabalho de muitos que acreditam e enxergam nesse caminho um importante viés para o desenvolvimento econômico e cultural do nosso Estado. Os resultados estão aí. Os amigos da imprensa estão convidados a entrevistar nossos artistas,
todos que compõem os bastidores da produção da ópera aqui no Amazonas. Nós temos uma estrutura ímpar, com uma central de produção que tem todo o histórico em figurinos, cenários dessas 21 edições do Festival de Ópera, materiais que estão compondo nossas exposições, que permeiam não apenas o shopping da Ponta Negra, como foi citado, mas também shoppings populares, porque acreditamos que a ópera é para todos. É importante falar sobre a questão dos ingressos, e aqui está ao meu lado um importante representante, patrocinador desse festival, diretor regional do Bradesco, para quem nós fazemos questão de prestar contas do resultado, do que é feito com esse investimento que é dedicado a esse festival de ópera. Nós estamos batendo recorde de visitação em todos os nossos espaços culturais gerenciados pela Secretaria de Cultura do Amazonas. Nunca o amazonense visitou tanto o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas hoje está aberto todos os dias para visitação. Isso é muito importante, é um passo significativo, mas ainda tem muito a ser feito, ainda tem muito a avançar, tanto internamente quanto externamente também dos nossos projetos. Mas é importante frisar que esses ingressos, eles são vendidos a preços populares, que variam de 5 a 60 reais, e desse universo, 1.033 ingressos serão distribuídos gratuitamente para todos aqueles que não têm condição e prioritariamente para aqueles que nunca vieram ao Teatro Amazonas. A Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas, com investimento do patrocínio do Banco Bradesco, investimento do Governo do Estado do Amazonas, está oportunizando que a população amazonense possa conhecer o universo erudito da música da ópera e entender que a ópera nasceu em um contexto popular e que o trabalho de orquestras, dos corpos artísticos, como nós temos aqui no Amazonas, uma situação diferenciada de todo o país, onde recentemente todos acompanharam pelos noticiários nacionais o fechamento de importantes corpos artísticos, Rio de Janeiro, São Paulo em crise. O Amazonas segue firme, sustentando a duras penas, com muito sacrifício, mas também com muita honra, os corpos artísticos que aqui estão e que hoje compõem a apresentação desse festival de ópera. Então, esse investimento pode levar lá para os diretores nacionais do Bradesco também, que ele é um selo desse trabalho e que faz parte do nosso compromisso, da nossa identidade, oportunizar, gerar mais oportunidade para a nossa gente, para que descubra seus próprios talentos, que estão em todas as partes desse Amazonas, onde abrimos oportunidade para os nossos talentos, colhemos, sem dúvida alguma, extraordinários resultados acima das expectativas. O Raiz, que hoje está aí fazendo, por exemplo, a cenografia, emprestando seu talento ao cenário da ópera Dessana Dessana, é um grafiteiro do universo do hip hop, que um dia deram oportunidade para ele pintar sua arte em um dos viadutos da capital amazonense, e essa mesma arte foi condecorada com o prêmio de segundo melhor grafite da América Latina. Quando fazemos isso em todas as searas com os amazonenses, percebemos que nós não apenas temos condição de ser destaque em qualquer ambiente, mas acima disso, ocupamos os primeiros lugares das fileiras. Eu sempre repito isso quando eu perguntei a Raiz como é que foi para ele ficar em segundo lugar no prêmio da América Latina, por ele ter pintado o viaduto. Ele falou que o primeiro não era grande coisa. Bom, mas brincadeiras à parte, eu queria muito frisar o trabalho que temos dedicado a oportunizar para a nossa gente um outro caminho, porque também colhemos dados e indicadores culturais que nos apontam que onde tem mais arte e mais políticas públicas culturais, tem menos violência. O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro coleciona resultados de jovens, crianças, adolescentes que permeiam o ambiente do tráfico, zonas vermelhas, periféricas da cidade de Manaus, também do interior do estado,
que quando tem a oportunidade de ingressar no estudo, e muitas vezes os vizinhos fazem cota para pagar o transporte daqueles que a gente não consegue da bolsa, a gente vê que esse aluno chega com muita fome, mas a fome maior é de aprender. E quando tem a oportunidade do aprendizado, não é raro que o professor aprenda mais com o aluno do que o aluno com o professor. A gente percebe que nós somos mais apenas molas propulsoras desses talentos que já nasceram para ser grandes. Então, eu quero agradecer, frisar o patrocínio do Bradesco, que há 10 anos vem investindo e acredita nesse festival como uma importante ferramenta de transformação social e também de fortalecimento da nossa cultura, do nosso desenvolvimento econômico e cultural. Se o diretor puder nos dar a honra da palavra. Bom dia a todos, muito obrigado, secretário, obrigado a todos aqui presentes e muitíssimo obrigado ao Coral do Amazonas aí por ter me propiciado a possibilidade de... É uma pena que eu não estava de manga curta para que vocês vissem o arrepio que vocês me causaram aqui. Muito obrigado. Bom, como já foi dito aqui, o Bradesco Prime e o Bradesco são patrocinadores há 10 anos, o que mostra a postura do banco e o entendimento do banco em investimentos em temas como esse. Nós temos 350 projetos como esse que o Bradesco patrocina nacionalmente, mas aqui pontualmente no Amazonas acho que vale uma ressalva, que é uma combinação de coisas diferentes, né? Estar no Teatro do Amazonas, estar com o Coral do Amazonas, tratando um tema que ainda tem, como disse aqui o maestro, alguns preconceitos de distância sobre suas classes, é muito positivo, muito bacana, e a gente mostra e consegue perceber, nós que somos leigos no tema, o quanto essas barreiras já estão sendo quebradas. Então, do ponto de vista da presença do banco dentro do Amazonas especificamente, sua capilaridade em todos os municípios, a gente fica muito feliz em poder participar e ver que fala-se muito em pedido de educação, pedidos de inclusão, pedido de cultura, e a gente poder ver um momento como esse aqui, onde isso tudo se materializa, né? A gente tem inclusões, a gente tem culturas sendo desenvolvidas, e a gente tem um tema que de fato nos arrepia. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, e seguramente seguiremos aí por muitos anos participando desse lindo projeto. Obrigado. Ele foi modesto, mas ele já se comprometeu ano que vem com o dobro, né? Tô brincando, gente. Mas quem sabe, né? Fica a dica, né? Bom, é importante frisar, não quero delongar muito nas palavras, mas é importante frisar também todo o trabalho que a Secretaria de Estado de Cultura vem desenvolvendo no sentido de gerar mais acesso à nossa população, principalmente também aqueles que por condições outras já têm uma dificuldade maior de acesso. Nesse ponto eu estou querendo chamar a atenção para a questão da acessibilidade. Todo o Festival Amazonas de Ópera será amparado por recursos que vão permitir para quem tem deficiências auditivas, visuais e também de locomoção, a possibilidade de apreciar o nosso festival e também se emocionar com o trabalho que é desenvolvido em nosso estado na seara das óperas, na seara do universo erudito. Então, um pouco mais sobre esse e outros temas que senti vontade para falar, eu gostaria de convidar a diretora da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, que também exerce um importante papel de apoio na realização desse festival. Doutora Patrícia. Bom dia a todos, bom dia, secretário. O nosso trabalho junto à Secretaria de Estado de Cultura vem sendo justamente esse intensificar a cultura que possa dar ao público, ao povo amazonense, o acesso também das pessoas especiais, que cabe a todos a participação dos espetáculos e também a melhoria dos nossos espaços. Conforme colocado pelo secretário de Cultura, a ópera Lugar de Todos, então vamos à ópera com melhor estrutura. O investimento, hoje celebramos em janeiro último o convênio com o Japão e também o investimento nosso através da Lei Rouanet, onde existe o recurso próprio para isso, ou seja, a execução do nosso trabalho, toda fundamentada em recursos que poderão ser comprovados explicitamente. Muito obrigada.
Bom, Dr. Divaldo, gostaria de compartilhar um pouco do seu conhecimento. Bom dia a todos. Bom dia, maestro. Eu queria pontuar duas questões que merecem uma reflexão. Ao influxo do momento, eu me fixei numa afirmação do maestro Marcelo de Jesus, quando ele disse: nós precisamos ter em mente que ópera é arte, ópera interessa a todos, ópera não é privilégio de elites, de uns poucos. Isso é verdade, mas lamentavelmente foi assim. Ópera só era da elite, de uns poucos, porque só era oferecida à elite, a uns poucos. Mas quando se oferece à sociedade, se oferece à comunidade, se oferece aos jovens, a gente vê que eles têm interesse, que eles se sentem agradecidos, reconhecidos e reconhecidos como pessoas que têm sede de arte, de cultura, de informação, de leitura, como ferramentas de transformação, de elevação humana e de inclusão social. Esse é um aspecto que merece uma reflexão da mídia, merece uma reflexão da sociedade. Esse esforço de levar essa expressiva manifestação artística que envolve canto, música, dramaturgia ao povo. A arte é do povo. O povo tem sede de arte. Isso o Estado do Amazonas, através da Secretaria de Cultura, vem fazendo. Com a parceria do Bradesco, que era uma questão que eu queria me referir. O Bradesco merece um selo chamado selo social. As empresas do mundo, hoje em dia, têm sua ISO número tal, têm suas certidões negativas de não ter acidente do trabalho. Mas hoje em dia, nos países do primeiro mundo, já se pede para parcerias público-privadas este selo social, esse contributo para com a sociedade. E é preciso que se reconheça isso. Aqui, o agradecimento ao Bradesco, porque ele tem sido, no estado do Amazonas, e quiçá no Brasil inteiro, um vanguardista nesta postura de empresa, nessa postura que se compromete com o social, que contribui para que se possa levar arte, cultura, música, dança a todos. Então, fica aqui o nosso reconhecimento e que o Bradesco seja, agora, neste momento, agraciado simbolicamente com o selo social do Estado do Amazonas. Gessilda está dizendo que compartilha com todos a energia que ela sente no coração nesse momento emocionado, mas que é muito tímida e não quer compartilhar o tostão da sua voz. Mas eu queria, nesse momento, exaltar o trabalho de todos que estão aqui, a arte, a direção, a produção do teatro, o pessoal do eventos, Cici, Madison, Natália, nossa secretária executiva também, sempre aí à frente, Everton Almeida, da Agência de Desenvolvimento Cultural, Márcia, todos, enfim, que estão aqui, Fefa, né, todo mundo. Eu queria muito agradecer o empenho de todos nesse trabalho e abro o momento para questionamentos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para qualquer um de nós, os artistas, estamos às ordens. Final coletiva? Tá bom. Então, vamos fazer uma coletiva final a pedido do pessoal da imprensa. Não tem muita formalidade, tá? Eu gostaria de, para a gente ficar inspirado, que o nosso coral pudesse dar uma contribuição. E declaro encerrada aí a nossa coletiva. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado aos amigos da imprensa pelo interesse no trabalho que estamos desenvolvendo. E vamos em frente com fé na arte, nas boas obras. Avante. Bom dia.
Portanto, o 21º Festival Amazonas de Ópera começa dia 28 de abril, termina dia 2 de junho. Aqui no Teatro Amazonas, em outros locais também. Enquanto você ouve aí o coral, a gente vai ouvir agora o secretário Denilson Novo, secretário de Cultura, sobre o que foi colocado há pouco, né? 21ª edição do Festival Amazonas de Ópera. O secretário já está aqui na frente. Secretário, o lançamento que eu vi uma situação interessante. O teatro não fechou para o turista. Quer dizer, enquanto você estava falando isso aqui, as portas estavam abertas, os turistas iam entrando e iam até vivenciando esse momento também. O trabalho não para, Patrick. Nós estamos verdadeiramente empenhados nessa missão de abrir as portas de todos os nossos espaços para a população amazonense, para os turistas. E quem sabe alguns desses que passaram por aqui também se interessam em participar e visitar o Teatro Amazonas também durante as apresentações do Festival Amazonas de Ópera. 21 anos de Festival de Ópera. Qual é o diferencial nesse ano? O diferencial, eu acredito, que é justamente um empenho em nós trazermos a identidade amazonense para o protagonismo do Festival de Ópera e também a questão de atualizarmos o estado do Amazonas no cenário mundial do que está sendo discutido na pauta da identidade atual das óperas do mundo inteiro. Não só óperas estrangeiras, mas também amazônicas. Brasileiras, também na América do Sul, participação dos nossos irmãos vizinhos, como é o caso da Colômbia. Enfim, estamos verdadeiramente investindo num capítulo diferenciado da história erudita no Amazonas. Muito obrigado pela entrevista aqui no Atual. Eu que agradeço, Patrick. Forte abraço a todos. Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas. Lembrando a você que todas as entrevistas, todos os vídeos do Atual no YouTube, também no Facebook, podem ser compartilhados, podem ser revistos por você, que é nosso seguidor. Basta acessar amazonasatual.com.br/TV Atual.